Nós vamos começar agora com o professor Samuel Bento, que vai fazer a apresentação sobre aplicação da biomecânica em esportes coletivos e individuais. Muito bem. Está contigo então, Samuel. Obrigado por ter aceito o convite. Só reforçando, todos os palestrantes que estão fazendo as palestras aqui no simpósio estão fazendo de forma gratuita. E o simpósio também nós fizemos gratuito, porque o objetivo do simpósio são dois, e os dois estão ligados ao professor Fernando de Oliveira. Um deles, uma coisa que ele sempre defendeu, e quando teve o primeiro simpósio ele falou muito comigo, que é compartilhar conhecimento, que é levar o conhecimento para todo mundo, né? De forma gratuita. Então, a ideia foi justamente não cobrar nada e pedir para vocês a contribuição para a vaquinha virtual, que isso vai ser muito importante para o projeto Cria Lavras, né? Hoje, no meio das apresentações, nós vamos apresentar mais uma vez o vídeo do projeto, para que quem não conhece ou não teve oportunidade de conhecer, possa ver a dimensão do trabalho, que é muito mais do que atletismo, né? É muito mais. E é um projeto que tem dado muitos frutos. Bom, desculpa, professor Samuel, de tomar um pedacinho do seu tempo aí. Vamos começar, então. Muito obrigado a todos os professores e a todos vocês que estão acompanhando aqui com a gente. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite. Em relação a ter interrompido, fique à vontade, por favor, ainda mais pela causa, né, legítima e justa. É uma honra, né, participar de um evento desse, com tanta gente que gosta, que trabalha, que batalha no desenvolvimento do desporto, e das modalidades específicas, né, ou gerais. A convite do professor Panda, venho aqui falar um pouquinho então de biomecânica, tá, que é o meu objeto de estudo dentro do doutorado. O foco do nosso laboratório, que é o Labim, está em cima o logo, ele fica no campus de Limeira, da Unicamp, e o foco ali é desenvolver metodologias para o estudo de biomecânica. A gente tem muito claro que o que acontece, isso acontece em outras áreas também, mas muito na biomecânica, eu não tenho um problema, mas eu tenho equipamento, então eu vou trabalhar em cima do equipamento que eu tenho. A gente sabe que, às vezes, o seu problema ele é resolvido de uma forma muito mais simples do que a gente imagina, né? E com materiais muito mais simples do que imaginamos também. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente está trabalhando lá dentro do laboratório. São alguns estudos aqui iniciais, outros nós já fechamos, publicamos, né? Mas a maioria são estudos iniciais. O nosso foco, além desse, também é o trabalho interdisciplinar, né? Então a gente trabalha em parcerias com outros laboratórios, informando variáveis mecânicas para que possa dar continuidade em trabalhos e outras, e assim os pesquisadores conseguem então ter mais informações sobre determinado fenômeno. Quando a gente pensa então em análise do movimento, a gente tem a biomecânica e a cinésio, né, pensando em análises, e a biomecânica, principalmente, cinemática e cinética. O foco aqui, o que eu vou falar hoje aqui é sobre cinemática, não vou falar sobre cinética. Tá? A cinética seriam as forças que atuam no corpo, né, que a gente for investigar. Mas o meu foco hoje é falar em cinemática, que é o que a gente vem trabalhando lá com mais ênfase. Dentro da
cinemática, o que é possível avaliar, o que é possível analisar, através da cinemetria, que é um método também onde a gente vai ver posição e orientação dos segmentos corporais. Então, essa posição desses segmentos em tempo, né, e espaço, e a gente tem a informação desse objeto, desse corpo, em relação a essas outras variáveis de tempo ou espaço. Nós vamos verificar, então, a posição, né, a velocidade, a aceleração, distância, entre outros. E qual o método que nós vamos avaliar aqui? Vou mostrar as avaliações que nós fizemos, né, da cinemática. Nós vamos fazer isso através da cinemetria. A cinemetria, ela pode ser dividida em videogrametria e fotogrametria. Então, nós trabalhamos com vídeos, que é uma metodologia da biomecânica, né, que a gente obtém as informações ou as variáveis cinemáticas para a descrição dessas posições. Tá? A cinemática envolve, então, a descrição do movimento. Por exemplo, a altura do objeto, distância que ele se desloca, velocidade, aceleração, como eu disse anteriormente. Tá? Então, são características do movimento que a gente consegue obter através da cinemática. Como começou tudo isso? Existem outros trabalhos relacionados à biomecânica mais antigos, tá? Mas esse foi o relacionado à cinemetria. Foi o Bernstein, né, que começou com esse tipo de trabalho de cinemetria e análise do movimento. Tá? Desde da ex-União Soviética, ele foi convidado pelas empresas, né, para avaliar o funcionário, como que eu posso dizer? Como melhorar a performance, como melhorar o desempenho desse operário, desse trabalhador nas empresas. Então, ele foi o primeiro ali a usar uma luzinha ou um LED, certo? Aqui na região de pulso do operário, e pediu para que ele martelasse um certo objeto. Ele verificou que, mesmo ele acertando sempre o mesmo alvo, a trajetória do pulso era diferente. Então, aqui ele determinou a questão dos graus de liberdade de movimento. A partir disso, as pessoas começaram, então, a desenvolver a teoria de sistemas, né, entre outras coisas maiores, mas para nós aqui, para o dia de hoje, atentar que ele usou essa técnica no esporte. Então, a partir desse momento, treinadores começaram a obter resultados de visão, né, de análise de movimento, que a olho nu a gente não conseguiria observar. Tá? Então, ele consegue, né, nesse caso aí, ele utiliza uma câmera de 200 frames, são 200 quadros por segundo que ele consegue pegar, e a gente consegue, então, avaliar coisas que a olho nu antes o treinador não conseguia ver. Então, a partir daí, começam os estudos, os trabalhos sobre cinemetria. O que a gente faz lá, então? Vou fazer aqui um exemplo, né, de alguns trabalhos que nós estamos fazendo. Esse trabalho foi em parceria com o laboratório que estuda os efeitos do sono, lá da Unicamp, nos atletas. E a pesquisadora queria saber, então, se essa extensão de sono ela é um trabalho longitudinal, né, que são duas coletas, então, uma com a aplicação do protocolo de sono e um sem, então, um sem e um com, né, em uma atleta que foi campeã mundial em 2019. Lógico que, como a gente se deslocou até o Centro Paralímpico para fazer tudo isso, nós acabamos coletando demais atletas, que é o que eu vou mostrar aqui. Tá? Passos importantes para a gente fazer essa coleta. Aqui eu vou mostrar passo a passo
Porém, nas outras não. Né? Só para a gente entender quais são os passos necessários para que a gente faça uma coleta de qualidade. Se a gente conseguir, então, fazer essa coleta com qualidade, a gente consegue obter dados bons e ter menos trabalho na hora da análise. Né? Essa parte da coleta é apenas uma fraçãozinha aí do nosso trabalho todo. Porém, se ela for mal feita, a gente já começa a perder muita informação. Imagine, então, que isso aqui é uma raia da piscina, tá? De 50 metros, é o Centro Paralímpico, para quem conhece, lá em São Paulo. Aqui é o bloco de partida, e nós colocamos, então, uma filmadora a 240 frames, então ela filmava aqui a 240 quadros em 1 segundo, e duas outras filmadoras pegando do meio para o fim e a outra câmera do meio para o início. Então a gente tem informação dela, da nadadora, dos nadadores, até a metade por uma câmera e da metade para frente por outra câmera. No momento de reconstrução desse dado, a gente, matematicamente, a gente junta, tá, os dados das duas câmeras e consegue obter dos 50 metros. Essa é a nossa ideia, tá bom? Essas duas são duas câmeras a 30 frames, tá bom? Ah, mas o fenômeno pede algo maior? Nesse caso, não. Nesse caso, uma câmera de 30 frames é mais do que suficiente, tá? Para analisar o nado. Outro detalhe aqui, então, enquadramento. Outro passo, sincronização. Como aqui nós vamos utilizar essas duas câmeras para sincronizar os dados, né, dos nadadores, para analisar depois os dados dos nadadores, essa parte de sincronização das câmeras, ela é muito importante. Está vendo uma luzinha aqui e uma luzinha aqui, né? São LEDs que a gente adaptou na frente da câmera com apenas um interruptor. Então esses LEDs eram ligados por fio durante espalhados aqui, né? Esticados aqui na lateral tem um mezanino ali no Centro Paralímpico. Então esse LED ele é esticado de uma câmera até a outra e um interruptor. Clicando nesse interruptor, simultaneamente todas essas lâmpadas se acendem. Por quê? Essa câmera tem um pesquisador, essa câmera outro pesquisador, essa outro pesquisador. Se eu falar 1, 2, 3 e já, cada um vai ligar no momento. E isso a 30 frames por segundo vai dar diferença de frame. Então, quando esse aqui estiver no frame 1, esse já pode estar no frame 10 dessa câmera. Então, o 1 dessa vai representar o 10 dessa, e isso dá um erro de sincronização de imagem. Eu sabendo que a luz acendeu no mesmo instante, eu consigo recortar o vídeo a partir do momento que a luz acendeu e sincronizo esses dados. Outra parte importante da biomecânica é a calibração do ambiente. Em laboratório, nós fizemos aqui não vai dar para ver, mas tem um fio que está esticado desde essa borda até essa borda. E esse fio tem umas esferas de isopor branca, que está aqui, ó. E cada esfera dessa tem a distância reconhecida. Então, eu sei que a esfera número 1, ela está a 1 metro da borda, a esfera número 2 está a 5 metros da borda, a número 3 a 15 metros e assim por diante. Isso no eixo X. E depois eu tenho o eixo Y, como ela está desse lado, o eixo Y é a largura da raia, 2,50 metros. Quando que vai aparecer o eixo Y? Na volta. Então ela vem até aqui com 0 em eixo Y. Aqui, então, ela tem outra informação. Eixo X e eixo Y. E daí eu reconstruo um plano onde tudo o que acontecer nessa raia, o que acontecer aqui dentro, no plano da água, eu sei a informação. Ah, mas por que tem Z e Z está tudo 0 aqui? O Z ele representa a componente vertical do ambiente. Como nós estamos fazendo em 2D e não 3D, o componente vertical é 0.
Eu quero saber só o que acontece no plano da água. Ah, mas eu quero ver o ângulo de braçada a hora que ela subiu e saiu do plano. Eu não consigo ver nesse caso. Então, nós reduzimos o nosso modelo a um ponto material, que é um conceito da física. Tá? Cada modelo, para cada problema, a gente tem um modelo específico. Então, o que nós conseguimos de dados aqui? Em um primeiro momento, uma outra coisinha que nós implementamos, uma luz convencional na hora da largada. Quando o técnico dá o sinal para ela largar, então é um aviso sonoro e luminoso. Né? A gente precisa da luz para enxergar o momento exato em que ele deu o sinal para ela largar. Pela velocidade da luz e velocidade do som, a gente teria um delay do som até chegar à câmera. Então, não representaria exatamente o momento da largada. Dessa forma, eu represento exatamente o momento da largada. E eu consigo ter, então, aqui, a partir do momento que acendeu a luz, quanto tempo ela demorou para reagir? Sem ter uma plataforma de força ou uma plataforma, um piso elétrico aqui no bloco. Então, basicamente, o que eu usei aqui? Uma câmera de alta frequência, de 240 Hz, e um cronômetro. Né? Porque, na verdade, nós utilizamos o cronômetro. Se eu sei que em um segundo eu tenho 240 Hz, eu passo uma regra de 3 e conto quantos quadros demorou para ela sair a partir do momento que acendeu a luz. Isso, na prática, eu consigo, então, fazer o controle que os professores estavam discutindo anteriormente, o quanto o descanso é importante. E existe um descanso ótimo. É um sono a mais ou um sono a menos? Então, isso tem interferência em relação à atleta 1. Quando eu aumento o tempo de cama, ela aumenta o tempo da primeira contração. Tá? Porém, depois ela faz uma diminuição, ou então tenta encontrar um tempo ótimo e ela melhora o tempo de reação. Isso eu não tenho grandes informações, mas eu consigo então ter aqui tempo de reação. Outra informação que nós obtivemos aqui, a distância do salto, mas eu não consigo ver a altura do salto, outras informações que não estão no plano. Tá? O que eu vou ter então? Trajetória real dos atletas. Como? Cada pontinho desse aqui amarelo é um frame dela nadando. Então, eu tenho um total de frames do início ao fim, reconstruo isso, é o que nós estamos fazendo agora, e consigo, então, as informações de trajetória real. Tem 50 metros a piscina, mas será que ela nadou 50 metros? Lembrando que é uma atleta com deficiência visual. Eu tenho a velocidade em cada instante, né? E a variação em Y, que é o que eu falei aqui, se ela sai dessa borda para essa borda e assim por diante, com ou sem a restrição do sono. Esse foi um trabalho que nós realizamos, nós estamos ainda realizando, na verdade. Tá? Isso foi feito lá no Centro Paralímpico, com uma atleta de ponta, com atletas de ponta, e a gente está tendo aí muitos resultados positivos. Tá? Outro tipo de ação, né? Um outro trabalho que nós fizemos aqui foi a análise cinemática 3D de corredores de 100 metros por videogrametria, né? Cinemetria. Nós pegamos, então, uma raia de 100 metros, tá? A reta principal aqui do Swiss Park. Ali nós implementamos 12 câmeras distribuídos na raia toda e dividimos em região 1, região 2 e região 3. No mesmo princípio que nós fizemos anteriormente. Correu esse espaço, eu tenho a informação. Correu esse espaço, eu tenho informação. Correu esse espaço, eu tenho informação. Reconstruo tudo e tenho a informação dos 100 metros. Tá? Então, aqui eu tenho o componente vertical, como vocês viram ali anteriormente. Certo? Esse componente vertical eu consigo, além das medidas espalhadas aqui, que eu tenho o conhecimento de todos esses pontos,
eu tenho também o conhecimento de todos esses pontos na vertical. Então, dessa forma, eu construo uma espécie de gaiola aqui dentro, onde tudo que o atleta fizer neste espaço, eu tenho a informação. Aqui, nós já usamos um modelo não de ponto material, não de apenas um ponto. É um modelo de 18 marcadores. Não sei se vocês conseguem ver aí. São 18 marcadores que eu defino os segmentos, então, do atleta. E quando eu tenho a distância entre eles, eu consigo calcular o centro de massa desse atleta. Então, o quanto que o centro de massa dele variou nesse espaço. Aqui eu consigo saber qual a angulação desse joelho, qual a angulação desse tornozelo, qual a distância da passada. Então, aqui eu consigo informações em 3 dimensões. Tá? O que a gente conseguiu aí de informação? São 5 atletas, né? Nós fizemos esse teste. Então, a trajetória dele de centro de massa, o quanto ele flutua durante os 100 metros. E o quanto ele varia, por exemplo, quando ele bate o pé esquerdo ou quando ele bate o pé direito. Aqui eu consigo mostrar para o treinador se há um desequilíbrio. Aqui, ó, a largada, por exemplo, do atleta 1, o quanto variou, então, o quanto ele perdeu, né? Ele correu a mais do que 100 metros antes da largada. Certo? Ele varia aqui bastante e pode ser um desequilíbrio de força, pode ser a técnica, pode ter N fatores, e conversando, então, com o treinador, a gente tem essa informação, a gente pode passar um feedback para ele. Aqui eu tenho, então, o comprimento de passadas, o número de passos, o quanto cada atleta desenvolve de 0 a 100 metros. São informações que a gente consegue obter com uma medição 3D. A aceleração do centro de massa, né, o comportamento do centro de massa, desculpa, com uma variação vertical na componente Z. Então, durante a aceleração, o quanto variou, durante a manutenção e durante a desaceleração. Tá? A gente consegue, então, medir isso e ver se esse centro de gravidade, se esse centro de massa, não centro de gravidade, desculpa, ele varia verticalmente, para cima e para baixo. Sendo que o ideal seria mais próximo a uma reta, seria o mais ideal. Agora, isso aqui está dentro da normalidade, tem que comparar com outros atletas. Esse ângulo de ataque durante os 100 metros. Então, é o ângulo relacionado à vertical e a perna que está estendendo. Então, a perna que está empurrando. Existe um ângulo e esse ângulo durante os 100 metros. Nós pegamos de um atleta a perna. Tá? Então, em cada uma das pernas, o quanto esse ângulo varia durante todo o período. São informações também em 3 dimensões. Tá? Outro trabalho que nós estamos fazendo, saíram algumas publicações em congressos, tal, mas nós já estamos preparando para a nossa revista. É uma coisa que a gente tem também tentado quebrar, é esse paradigma de que biomecânica é para o alto desempenho. Aqui nós trabalhamos com o jogo, junto com o pessoal da pedagogia do esporte, lá da Unicamp. Então, um trabalho interdisciplinar, que o aluno, nesse caso aqui, ele queria fazer uma análise técnico-tático, né, no contexto de igualdade numérica, durante um jogo de futebol. Então, ele criou 3 grupos. Um grupo controle, que era um jogo formal de 4 contra 4, com regras oficiais do futebol. Tá? Um grupo com bonificações, então começava 2 contra 2, 3 contra 3 e 4 contra 4, e ele ia acrescentando regras durante esse jogo, para que o jogo se tornasse mais funcional. E um grupo com jogos de bonificação, né, com mais bonificações, que era um jogo 4x4, de 4 atletas contra 4, 4 alunos contra 4 alunos,
E a ideia aqui, então, era dar mais regras ainda para influenciar. Então, a defesa ele influencia a passividade, interceptar domínio, desarme, pressão, e o ataque, lançamento, passe longo. Então, ele ia incrementando regras durante o jogo. E o que a biomecânica tem com isso? A gente, então, nós nos preocupamos em medir o seguinte: esse ângulo de passe, né? Então, quanto mais fechado esse ângulo, mais fácil o desarme. O quanto que esse ângulo, então, interferia quando quando aumentava o número de jogadores. Jogadores 4-4, 3-3 ou 2-2. Então, o quanto esse ângulo tinha a ver com relação ao passe de bola em relação aos jogadores do outro time, tá? E zonas de passe. Então, zona 1 mais a esquerda do jogador, zona 2, desculpa, zona 1 mais a direita do jogador, passe para trás na zona 3 e zona 4. Então, conforme eu aumento o número de jogadores, aumenta em uma dessas zonas. Então, é interessante trabalhar com mais jogadores, com menos jogadores? É essa a discussão que nós geramos a partir desse trabalho. Tá? Lembrando que nós utilizamos aqui para fazer esse trabalho 2 câmeras, uma câmera metade do campo, a outra metade do campo se convergendo aqui no centro, tá? E 2D, x, y. Então, só o que acontece dentro do campo. A ideia aqui é dar informação para o professor para trabalhar, então, maior número de variações possíveis. Tá? Dentro do ataque, então, as variáveis aqui que eles analisaram, né, que nós passamos para o professor e eram as variáveis que ele ia observar. Quantos lançamentos nós tivemos, né, uma média no jogo de controle? Desculpa. No grupo 1 e grupo 2. Então, conforme eu aumento o número de regras... Abre mais esse mercadinho. Tudo bem aí? Conforme eu aumento, então, o número de regras, conforme eu aumento o número de jogadores, eu aumento o número de lançamentos, né? O número de... No grupo 1, o passe longo foi bem maior. A triangulação no grupo 1 também foi um pouco maior. Drible, quando eu aumento o número de regras, ele possibilita uma maior chance de dribles. Certo? Uma jogada com pivô continua mais ou menos igual. Assistência e gol. Então, isso a gente obteve o dado, a gente analisa e a gente passa isso para o outro professor e isso fica indo e voltando entre a gente para que seja algo interdisciplinar realmente e a partir daqui a gente gere um conhecimento, né? a sabedoria sobre a informação. Eu não vou ficar falando tanto dos resultados em si, mas sim da técnica que nós utilizamos e do que foi feito. Tá? Mas aqui a gente tem também, então, posse de bola, certo? Em relação àquelas zonas. A zona 3 foi a que apareceu mais quando eu tinha menos jogadores. A partir do momento que eu aumento o número de jogadores, a zona 1 ela começou a ter aparecer muito mais. O deslocamento dos jogadores, né? Então, em relação aqui, a área que ele ia sair, sai mais para a esquerda, sai mais para a direita. Então, tudo isso é informação em relação ao tipo de jogo que ele adotou. Em relação ao passe, qual a distância desse passe em metros em relação ao tipo de jogo ou ao número de confrontos que ele adotou e as regras também. E os ângulos chutados. Tá? Eles são parecidos em relação... Ele não teve assim, uma diferença significativa, né? A gente consegue ver que parece a mesma figura.
em relação às zonas que foram trabalhadas. Deixa eu passar, senão não vai dar tempo de falar aqui. Em relação a um outro trabalho que nós fizemos, né, ao invés aqui da gente trabalhar com os atletas, a gente trabalhou com o árbitro do handball. Tá? Qual que era o objetivo aqui? Também uma análise 2D. Os árbitros de handball que participaram da Olimpíada, né, de 2016, e o objetivo aqui era ter informações desses árbitros. Tá? O Adriano, que é o primeiro autor desse trabalho, ele é árbitro internacional, tá? Ele esteve na Olimpíada também, em 2016. E uma coisa que ele questionava muito era o tipo de treinamento. Ele falava, a gente não corre o tempo inteiro, e por que o treinamento de todos os árbitros é apenas correr o tempo inteiro? Então, vamos medir isso, vamos ver quanto que um árbitro corre, que velocidade ele atinge, qual o tempo de intervalo, para a gente poder ter informação suficiente e passar isso para a associação que cuida, né, dos árbitros, para eles terem esse tipo de informação. Então, durante o jogo da Olimpíada, nós utilizamos apenas uma câmera, porque essa câmera era o suficiente para eu pegar todo esse ambiente. Aqui, por ser uma Olimpíada, eu não preciso medir essa quadra para saber que ela tem uma medida exata. Então, por ser uma Olimpíada, nós confiamos que eu tenho a distância oficial daqui e tenho essa distância de linha de fundo. Passando essa informação, a câmera, então, entre aspas, entende que ela está filmando um dado que vai acontecer nesse plano, também dados 2D. Okay? Como a gente foi medindo isso? Foi um trabalho um tanto quanto exaustivo, pelo tempo que dura uma partida de handball, filmando isso a 30 quadros por segundo, vocês imaginam aí a quantidade de quadros que eu tenho para medir. Não é uma medição automática, é uma medição manual. Então, nós medimos tudo o que acontecia entre os pés do árbitro. Lembrando que são 2 árbitros. Então, se ele corre para cá, eu tenho que clicar quadro a quadro, medindo isso. Deu 60 mil quadros, mais ou menos. Então, nós dividimos esse trabalho e nós obtemos a informação de tudo o que acontecia nesse plano 2D. Eu não posso marcar na cintura dele. Se eu marcar na cintura dele, ele tiver 1,20 m até a cintura, mais ou menos, esse ponto que eu estou marcando, ele está 1,20 m de altura, projetando lá para baixo, então a distância, ao invés de ser o árbitro, é quase 2 metros para frente. Então tem que ser aqui embaixo, entre as pernas dele. Dados que nós obtivemos aí. Então, o que parece aqui ser um desenho do meu filho num quadro, na verdade, é a trajetória toda do árbitro durante o jogo. Qual o posicionamento que ele adota durante o primeiro tempo? O quanto ele corre durante esse primeiro tempo? Tá? Qual a variação de velocidade dele? Se ele não tem, então, um tempo inteiro correndo aqui nessas velocidades mais baixas, o treino dele não pode ser um treino contínuo. A gente vê aqui que ele tem picos de velocidade. Então, cabe mais para ele um treino intervalado. De quanto? Desse tempo por esse tempo. A gente consegue, então, otimizar o treino do árbitro, de acordo com a realidade que ele encontra na quadra. Tá? Aqui eu tenho todos os picos de velocidade do árbitro. E nós vimos, então, que sempre antes de um pico, existe um dado bem mais baixo. Seria um mínimo antes do pico. Para a gente medir isso, foi o que eu falei anteriormente, está vendo aqui, ó, todos esses pontinhos? Então é ponto, 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 manualmente por onde o árbitro passar. Tá? Esse é um outro trabalho do laboratório, é treinar para fazer isso. Em um outro laboratório que eu estive, esse era o trabalho da iniciação, de quem entrava na iniciação científica ia fazer isso. Lá não, lá a gente treina muito bem antes para a pessoa conhecer o fenômeno que ela está medindo. E não medir aleatoriamente e a gente perder dado com isso. Tá? Então aqui dá para ver claramente
esse árbitro, ele dando um tiro até chegar lá na zona do jogo, onde o jogo está acontecendo, na outra área. Então, ele tem um período aqui, ó, de velocidade baixa, indo de um lado para o outro. Então, esse aqui é o deslocamento dele. Então, tem um momento que ele cai para velocidade zero, que ele fica parado aqui em cima, ó, dá para ver isso. Ele vai parar, então, ele parou ali, observou o jogo. Continua, então, uma velocidade muito baixa, até o momento em que acontece um lance aqui, ele precisa voltar rapidamente. Então, a velocidade dele vai lá para cima e ele volta a ficar em uma velocidade baixa de novo. Então, na prática, o que eu consigo com isso? Organizar o treinamento da pessoa, do árbitro nesse caso. Não adianta eu fazer um contínuo nessa região, sabendo que ele tem esses picos de velocidade. Eu consigo essa informação com a biomecânica, e uma biomecânica duas dimensões. Então, às vezes existe um certo preconceito ao 2D, mas tudo depende do fenômeno que você quer avaliar, que você quer medir. Então, aqui é um exemplo, né, de aplicação prática mesmo para esses dados. Se eu tenho esse tempo de baixa intensidade, nesse caso aí, em 5 minutos, ele teve 8 estímulos de alta intensidade. Eu consigo passar isso para o treinador e ele tem, então, essa informação prática de como elaborar o treinamento. Estou pensando aqui no árbitro, mas isso pode ser feito para qualquer outra modalidade ou o próprio jogador. Ele mede, ele tem essa informação e essa informação é passada para o preparador físico, para o treinador e etc. A gente consegue obter isso com outros dados, né, com outros mecanismos. Porém, há uma desconfiança no que vem de dado. Por exemplo, o GPS. O GPS nos dá o dado também de deslocamento durante um espaço. Mas existe uma interferência muito grande quando a gente pensa em GPS. Se for coberto, esquece, né? Se tiver o tempo nublado, ele dá interferência, e mesmo assim eu tenho uma diferença entre GPS de código e GPS de fase, e a maioria que a gente usa não é o GPS mais, que tem uma precisão maior. Então a gente tem uma diferença muito grande de dados. Esse dá muito trabalho, porém eu tenho uma confiança de informação muito grande. Esse é o último que eu vou falar. O que nós fizemos aqui, né? A gente também tem lá o laboratório de estudos com tênis de mesa e compraram um robô de lançamento de bolas. E a gente queria, então, entender se esse robô era mesmo confiável ou não. Calibramos todo o nosso ambiente de laboratório, utilizamos 3 filmadoras a 240 Hz e medimos a velocidade dessa bola no momento em que ela saía do robô. Esse aqui é só um exemplo, não é o nosso laboratório, mas é aquele robozinho lá, que ele lança a bola. No manual do robô, ele mostra, então, estágios, e cada estágio representa uma velocidade, e também se ele é top spin, back spin, side spin, né, a forma de batida, simulando a forma de batida na bola. Ele também fala, vai cair na região tal, como vocês vão ver ali no manual dele. Porém, quando a gente mediu isso em 3 dimensões, então fomos medindo a bola, a trajetória toda, onde ela pingava, então do momento que ela sai até o momento que ela chega na mesa. Essa é a configuração aqui das 3 câmeras, então o robô e as regiões onde ele prometia, né, atingir. Esse aqui é o manual. Então, em cada estágio, ele promete atingir uma certa região. Lógico que não é algo fechado, algo preciso ao extremo.
tá? Mas ele promete mais ou menos chegar a essa região. Nós encontramos uma variação nessa posição de chegada nos estágios maiores aí, né, quando a velocidade era maior, de 28 e 30, entre 28 e 30 centímetros. Então, isso pode atrapalhar muito o seu atleta, já que você está esperando nessa região. É um treino específico, é um material caro, é um robô, não é barato esse robô. Então, assim, qual que era a nossa ideia aqui? Fornecer esse tipo de informação para o treinador, para que quando ele adquirir esse robô, ele sabe que há essa variação em relação à posição. Aos estágios de velocidade, nós encontramos aí entre 1,5 km por hora a mais do que o fabricante prometia, vamos dizer assim. Tá? Então, essas eram as informações que eu tinha para passar. Como aplicar, então, a biomecânica, né, para os esportes tem sua complexidade, tem sua dificuldade, porém o mais importante, acho que o que fica assim mais, que eu quero dar mais ênfase é: conheça primeiro o seu problema. E a partir do seu problema, a gente tenta resolver. Não adianta porque eu tenho o software X, eu quero trabalhar só com aquele software, né? E ele só me responde uma coisa. Então, conheça o seu problema, que de repente, se você tiver uma trena boa e um cronômetro, você obtém informações biomecânicas que possam resolver aí o seu problema do dia a dia. Gostaria novamente de agradecer ao professor Panda que me convidou. Espero que tenha ficado claro. Coloco à disposição o meu contato aí embaixo, tá? O Studies Biomechanics, pode mandar mensagem. Ali a gente publica algumas coisas sobre biomecânica. Fico à disposição para responder as perguntas por lá. Certo? Valeu, obrigado, Panda. Samuel. Obrigado a todos que estiveram aí presentes. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, continua aí então a nossa campanha pelo projeto Cria Lavras, né? Como a gente falou, esse simpósio é uma homenagem à memória do professor Fernando de Oliveira, que é que é o idealizador, né, do projeto, que não é um projeto de atletismo, né? Não é. Eu queria até que o Vlamir Mota falasse um pouco sobre... Obrigado, Panda. Parabéns, Samuel. Boa tarde a todas e todos. Reiterando o que o Panda falou, esse seminário tem como propósito, como fim social, né, a manutenção do projeto Cria Lavras, projeto que é o legado do saudoso professor Fernando Roberto de Oliveira, que nos deixou no ano passado, precocemente, aos 54 anos de idade. O projeto Cria Lavras, ele é muito mais do que um projeto esportivo. Ele é um projeto educacional, um projeto pedagógico que utiliza o esporte como ferramenta de transformação. O Rodrigo Dário vai passar agora, mais uma vez, o vídeo do projeto Cria Lavras, onde o próprio saudoso professor Fernando Roberto de Oliveira nos explica de forma brilhante, em um minutinho, o que é o projeto Cria Lavras. Contribuam, colaborem. Queria agradecer, o professor Ernesto está aqui na sala, também já fez sua doação, né? Peço que todos sigam esse exemplo, cada um doando um pouco, a gente vai conseguir atingir essa meta, né? Nós já tivemos aí 40 doadores, nós chegamos a R$ 5.155, né? Nossa meta é de R$ 26.840, recursos estes para assegurarem a manutenção do projeto por 18 meses e, repito, insisto, esse projeto é o legado vivo do professor Dr. Fernando Roberto de Oliveira. Muitíssimo obrigado a todos. Rodrigo, se você puder passar o filme rapidinho, muitíssimo obrigado, gente. Transformar sonhos de crianças e adolescentes em realidade. Esse é o propósito do Cria UFLA, projeto de atletismo que tem alcançado resultados surpreendentes. Já são diversas vitórias no esporte,
mas principalmente na vida de cada participante. Para saber mais, veja agora no Minuto do Campus. A minha pesquisa teve como intuito verificar como a frequência de jovens em projetos socioesportivos tendem a trazê-los para eles uma blindagem social, no sentido de que privam eles de certas mazelas que nossa sociedade possui. E com eles é mais próximo de locais onde tem forte influência pedagógica e esportivas, tendem a fazê-los com que busquem se graduarem, se buscarem uma profissionalização na área do esporte também. O projeto Cria Lavras é um projeto da Universidade Federal de Lavras, né, em conjunto com a Prefeitura Municipal, onde nós estabelecemos alguns objetivos, né, e entre eles os mais importantes é disponibilizarmos o atletismo para as crianças carentes em situação de risco, né, em vulnerabilidade socioeconômica, e que essas crianças sejam trazidas até a universidade, e que a universidade passe a ser um ambiente possível e desejável para elas, e para que nós consigamos interferir, né, nas nossas diversas comunidades. O Cria Lavras não é um projeto desportivo, bem claro. Ele é um projeto educacional que nós utilizamos o esporte como meio para alcançar o nosso objetivo principal. É lógico que como as crianças, os jovens são talentosos, né, acabam alcançando alguns resultados de expressão e nós temos diversos campeões. Mas o melhor resultado que nós temos é que nós encontramos uma forma da universidade entrar na casa dessas famílias, né, e em conjunto com os pais nós trabalhamos com o processo, né, de capacitação para entrar na universidade. Então, o que nós estamos verificando? Que os meninos que têm melhores resultados, normalmente, são aqueles que são mais competitivos também com relação à vida. E juntar essas duas coisas para a gente é bastante importante, bastante interessante. Importante lembrar que esse projeto ele não tem nenhum patrocínio público ou privado. A Universidade Federal de Lavras entra com o espaço, com a estrutura da universidade, com auxílio no transporte em algumas competições. A Prefeitura de Lavras cede o transporte para levar os alunos dos colégios municipais até a universidade. E, enquanto vivo, o professor Fernando custeava 100% com recursos próprios. O professor Fernando Roberto Oliveira custeava a casa do atleta, toda a manutenção das despesas, né? Fernando que nos deixou no dia 16 de outubro de 2019. Então, mais uma vez, faço um apelo, um pedido, nos ajudem a continuar vivendo esse sonho do Fernando, o seu legado de vida. Obrigado a todos e todas.